existe uma epidemia que está deixando as pessoas feias, fracas, solitárias e burras. Mas esse é um assunto muito sério e não é nada pejorativo. Tu lembra, cara, que no primeiro dia deste ano, o primeiro vídeo postado aqui, eu te comuniquei sobre um novo Copini, uma nova forma de fazer conteúdo? E nesse vídeo super importante eu te falei sobre a existência de uma grande crise, ou melhor, de 3 grandes crises, que vão mudar por completo a humanidade. Uma dessas grandes crises, estou recapitulando aqui, é uma crise econômica. A segunda é uma crise cultural e a terceira é uma crise pessoal, devido a vários fatores. Hoje nós vamos bater nesta crise pessoal. Nós vamos trazer muitos assuntos que vão fazer sentido ao longo do decorrer desse vídeo e vão te fazer despertar para muita coisa. Bom, deixa o Ecopini estar aqui, né? Estou falando mais uma vez do interior do Rio Grande do Sul. Os lugares de sempre aqui. Atrás de mim, um pós-pôr do sol. O céu tá claro ainda. São mais ou menos umas 8h30 da noite. Eu vou fazer um gancho aqui de diversos pontos que eu ando estudando nos últimos tempos e vão te fazer entender muita coisa. Vão te fazer entender por que as pessoas estão como elas estão. Por que as coisas estão desse jeito. Por que de fato existe uma epidemia de pessoas se achando, não necessariamente sendo, mas se sentindo feias, burras e solitárias? Vamos bater nesses 3 pontos: feias, burras e solitárias. Vamos primeiro falar do ponto das pessoas se sentirem feias. E de fato é apenas se sentindo porque elas não necessariamente são. Cara, eu sou dos anos 90. E se eu pegar uma foto da minha turma de escola, eu vou olhar e vou pensar assim, meu Deus, mas que gente feia, inclusive eu. Todo mundo era feio, todo mundo era esquisito. E não é aquela sensação de que tu olha alguém do passado e pensa que tá esquisito porque a moda mudou. Não, de fato as pessoas eram um pouco menos descuidadas, com um pouco menos de vaidade. Os dentes não eram perfeitos, o rosto não era perfeito, as pessoas não se preocupavam tanto com a sua forma física. Um gordinho estava tudo bem ser gordinho, um magrinho, que era eu, estava tudo bem ser magrinho. Enfim, não existia um Instagram para que as pessoas pudessem expor a sua vida, ver a exposição da vida dos outros e a partir disso tomar como verdade aquela imagem que está ali e ter a régua muito mais alta. Essa régua alta da aparência vem devido à grande exposição das pessoas. Todo mundo se expõe, todo mundo é exposto a muita coisa, a muito rosto bonito, a muito rosto perfeito, e nós temos o que os sociólogos mais atuais chamam de efeito zoom. O efeito zoom, ele nasce literalmente do Instagram. Ele é um fenômeno que faz com que as pessoas se sintam completamente insatisfeitas com a sua própria aparência, ou seja, elas não suportam mais os seus defeitos. Tu sabia que aumentou em 141% as cirurgias estéticas em jovens de 13 a 18 anos? Eu disse 13 a 18 anos, o sexo feminino, 141% nos últimos anos. Nós estamos falando de rinoplastia, abdominoplastia, que antes era só uma mulher grávida que fazia, né? Hoje as jovens fazem aumentos de seios e lipoaspiração e enfim, outras coisas que eu não sei nem citar o nome. Mas a gente está falando de pessoas jovens, de geração Z. Então, como é que vai ser daqui para frente? Por isso somos a geração... Não somos não, somos vírgula, eu não faço parte disso, mas talvez você seja, ou alguém que você conhece seja, essa geração que é a que mais se sente feia, a ponto de mexer com o psicológico. Já parou para pensar sobre isso? A grande razão disso chama-se efeito zoom, consequências do uso do Instagram. Bom, eu citei feias, pobres e solitárias. Vamos falar da parte da pobreza agora. Cara, isso aí não tem muito o que explicar, mas vamos falar sobre isso mesmo assim. Nós vivemos no Brasil, um país em que cada vez mais se tem a sensação de que é um Estado que luta contra nós, de que é um Estado que faz o possível
para que a gente não prospere, para que a gente não cresça. Um Estado que precisa de nós enfraquecidos para que ele se mantenha forte. Só que isso não significa que é um Estado impossível de prosperar. Ao mesmo tempo em que é um Estado que é precário nesse sentido intelectual, no sentido do seu mecanismo interno, nós estamos no Brasil, um país com milhões e milhões de pessoas. Um país que facilmente poderia ser fracionado, cada estado em um país. Um país que cabe várias Europas dentro dele. De norte a sul, temos 4.000 quilômetros. Eu demorei literalmente 7 dias para sair com o meu Vectra e ir até o Nordeste, zerando a BR-101. Então, o Brasil é muito grande. Para ter uma noção, tá? A ponta do Brasil, que acho que é Recife, mais próxima da África, ela está mais próxima da África do que a outra ponta, que é, eu acho, o Acre. Para ter uma outra noção, o Rio Grande do Sul faz fronteira com a Argentina. Eu já fui para Patagônia, lá embaixo, na ponta da Argentina, na Terra do Fogo. Ushuaia, esses lugares aí. Cara, é mais perto para eu que estou no Rio Grande do Sul ir para Ushuaia do que para ir para o Nordeste. Uma passagem para o Nordeste, que é dentro do país, é mais cara do que eu ir para a Argentina. Porque é muito, muito longe. Ou seja, o nosso país é gigantesco. Isso significa o quê? É um ótimo país para se ganhar dinheiro vendendo. Quem manja de vendas num país como o Brasil fica rico. E é um ótimo país para ganhar dinheiro fazendo conteúdo, porque tem muito público para assistir. Além do mais, temos países como Portugal e Angola, que falam um português um pouco diferente do nosso, mas nos consomem porque não tem produtores de conteúdo lá. Eu mesmo tenho muitos seguidores de Angola e Portugal. Se você de Angola e Portugal está vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa um Ei Copinito aqui, diretamente de Angola, Lisboa, Portugal ou qualquer outro lugar aí que tu esteja vendo fora do Brasil. Só que, além disso tudo, o Instagram tem a sua base nisso, nesse sentimento de pobreza, onde nós vemos o sucesso de muitas outras pessoas e comparamos com o nosso fracasso ou falta de sucesso. Eu quero te dizer do fundo do meu coração que tá tudo bem tu ter chegado aos teus 25 anos e não ter comprado teu primeiro carro. Tá tudo bem tu ter chegado até os teus 30 e não ter o teu imóvel quitado, ou nem comprado nem imóvel ainda, ou viver de aluguel. Cara, tu tá dentro do parâmetro normal do Brasil. É difícil? É. Os nossos pais foi diferente, mas era uma época diferente onde os imóveis eram mais baratos. Para nós não. Então, tá tudo bem nesse sentido aí. Tá tudo bem. Claro que não estou estimulando que você seja um cara ou uma mulher que está conformado com a realidade. Mas lembre-se que tá tudo bem. Mas e o terceiro ponto? A solidão. Bom, talvez esse eu me estenda um pouco mais, talvez essa seja a raiz do vídeo. Devemos entender a raiz da solidão, a natureza da solidão, e entender que todo ser humano busca afeto naturalmente, que a solidão ela pode vir de uma ausência de afeto dos pais, ou seja, nem é uma solidão, mas um sentimento de solidão, pode vir de um término, pode vir de um bullying que eu sofri na escola, e aquilo pode ficar ecoando dentro de mim. Entender que é necessário que eu pratique habilidades sociais para poder me conectar com as pessoas, que eu não seja carente com elas. Então eu tenho que ter um certo amor próprio dentro de mim para que eu me conecte com as pessoas sem demonstrar essa carência e que as pessoas fujam de mim. Eu preciso aprender a não me comparar com as outras pessoas, principalmente no sentido relacionamento. O maior gerador de solidão das pessoas hoje, por mais que exista muita audiência em cima dos canais que falam sobre viver de maneira solitária, não se envolver com mulheres, até tem sentido em alguns pontos quando fala de leis, mas por mais que os caras fiquem ali pseudo concordando com aquilo, dentro deles existe uma solidão, porque na vida real, no Instagram, ou até mesmo nas suas expectativas, todo mundo tem uma namorada, todo mundo tem uma mulher boa, menos eu, sempre tem essa, né? Só que segue a mesma lógica, o barco segue a mesma direção. Se eu demoro um pouco mais para comprar meu primeiro imóvel, para comprar o meu primeiro carro, como é que eu não vou demorar um pouco mais para conseguir meu primeiro relacionamento de fundamento? Então, a lição disso aqui é um stop na comparação
que eu faço com os relacionamentos das outras pessoas. A própria rede social, que a gente sabe que é o grande problema, e sim, o problema está no teu celular, ela deixou de ser social há muito tempo. Fica uma dica, abrindo parênteses, que quem for social na rede social vai enriquecer, segue a minha dica, tá? Vai enriquecer, fecha parênteses, a rede social deixou de ser rede social. Estou falando muito sobre isso lá no meu Instagram e dizendo que quanto mais tempo tu passa ali, mais antissocial você se torna, ou seja, está se atrofiando as partes do nosso cérebro que estão que funcionam para que a gente se conecte com outras pessoas. Eu estou buscando dopamina, endorfina e satisfação pessoal cada vez em coisas mais individuais. Ou seja, é um grande desafio para que eu me conecte com outras pessoas, fazendo com que estudos de dinâmicas sociais, até mesmo sedução, façam cada vez mais sentido na mente das pessoas. E também fazendo com que as pessoas se sintam solitárias cada vez mais. A real é que o padrão de vida hoje, a conexão online, a vida cada vez mais online, gera uma cultura que também está sendo gerada por uma onda cultural de que as pessoas são cada vez mais solitárias, independentes e avulsas no mundo. Ou seja, existe uma cultura da independência, que por um lado é bom, por um lado é charmoso eu falar que eu sou um lobo solitário, que eu vivo em solitude, e a gente tem que ter essa habilidade sim no mundo de hoje, mas é uma habilidade para sobreviver e não uma coisa para se orgulhar, que nos diz que nós temos que ter domínio sobre isso e não ser carente com as outras pessoas. Mas ao mesmo tempo tem um lado ruim, que é todo mundo tem isso. Todo mundo está vivendo isso, queira ou não, goste ou não, do jeito bom ou do jeito ruim, e todas as pessoas estão se satisfazendo, não no sentido da luxúria, mas no sentido cerebral mesmo, sem necessitar de outras pessoas. Ou até mesmo sem necessitar da vivência de fato ali. Eu já dei esse exemplo várias vezes aqui. Cara, se eu descobrisse há uns anos atrás que tem uma cachoeira aqui perto da minha cidade, eu ia lá conhecer, porque aquilo me dava uma satisfação de conhecer algo novo. Mas hoje não se tem essa vontade, porque a cachoeira que tem lá aparece no meu Instagram, então eu já sei como é que ela é. Às vezes até vou lá, mas não é a mesma coisa, aquela sensação de descoberta. Isso vale para tudo, para todas as coisas que podem nos gerar satisfação na vida, ou seja, não tem mais vivência. Existe uma ausência de vivência de vida real, e isso faz com que as pessoas se sintam, obviamente, solitárias. Todos, né? Não só os homens. Isso tem um nome, tá? E chama-se cultura individualista. Solidão é um assunto bem abordado aqui nesse canal. Muitos e muitos vídeos falando sobre isso. Se você é uma pessoa que se sente muito solitária nos últimos anos, você vai aqui, continua assistindo os vídeos desse canal, só digita Copini Solidão aqui na busca do YouTube e vai aparecer diversos vídeos muito aprofundados sobre o assunto. Alguns voltado mais pro lado da melancolia, da alma de ser solitário, alguns mais voltados a relacionamentos e alguns mais sociológicos como esse, fazendo uma grande análise de como as coisas estão. Mas, né, vale lembrar sempre que as pessoas que se sentem solitárias, principalmente os homens que sofrem com isso, eles carregam um peso, e esse peso é mais ou menos aquela sensação: eu não mereço ser amado por ninguém. Eles têm essa impressão, mesmo que não saibam definir em palavras, têm essa impressão. E agora eu te digo, para finalizar esse vídeo, que solidão não é a incapacidade de ser amado. Cara, de verdade, essa é uma frase que tu tem que guardar para si. Solidão não é a incapacidade de ser amado. Assim como feiura não tem a ver com a comparação que tu sente, que tu vê no Instagram. Porque às vezes tem feiura de fato, mas às vezes tem apenas sensação de feiura, inferioridade, falta de confiança e pobreza. Às vezes é pobreza de fato, mas na maioria das vezes é sensação de pobreza e incompetência, de tu ver outras pessoas sendo competentes e se comparar com elas. Por favor, deixa o meu opinião aqui, deixa a tua opinião sobre esse vídeo e nos falamos amanhã. Escuta agora o som do verão gaúcho. Deixa o meu opinião aqui.